Salve, rapaziada, é isso aí, tamo junto. Valeu pela participação de todos, bora para mais um vídeo. Vocês sabem que eu comecei a semana fazendo vídeo sobre Black Pill, sobre genética, né? Eu tenho mais coisas para dizer para vocês a partir no vídeo de hoje. Então eu vou continuar a semana nesse mesmo tema. Eu acho que eu tenho pelo menos, além desse segundo vídeo, acho que mais uns 2 ou 3 para fazer falando sobre esse tipo de perspectiva, né? Genética, Black Pill, estética e assim por diante. Que são coisas que eu levo em consideração, não é sempre que eu falo no canal, mas quando eu tenho algumas coisas aqui pendentes na minha cabeça, eu acho que vale a pena comentar para vocês, como é nesse caso, que eu acho que faltaram de ser complementadas no vídeo anterior. E eu sempre peço para vocês deixarem comentários aqui no vídeo, né? Porque assim eu tenho ideia para fazer os próximos vídeos. Então, nesse caso, o camarada dele perguntou o que fazer daí em diante, né? Que se você descobre que você é um sub-5, que você é um cara muito prejudicado geneticamente, o que você vai fazer? Qual que é o caminho que você tem para seguir, digamos assim? A resposta que eu disse foi a seguinte, beleza? Eu vou detalhar melhor aqui a minha interpretação disso, né? Normalmente o caminho que os caras seguem. Então esse vídeo aqui vai ser mais sobre o que você não deve fazer como sub-5, que os caras fazem. E eu vou usar o Thiago Santinelli como exemplo disso, porque ele é um exemplo muito claro disso, que eu prestei atenção, para ilustrar o que eu quero dizer. E ao mesmo tempo eu posso usar essa polêmica que está acontecendo com ele para falar sobre ele, né? Não sobre a polêmica em si, porque não é algo que é relacionado com o tipo de conteúdo que eu produzo. As coisas que ele falou no Twitter lá também, o show que ele fez lá, o trailer do show que ele fez, a galera está comentando, ele meio que está sendo aparentemente, né, em certa medida cancelado por uma galera, creio eu que mais, que não gostam do conteúdo dele, né, creio eu que da direita. E alguns pediram para eu falar sobre o caso dele, mas como não tem a ver, né, com o conteúdo que eu produzo, eu vou usar ele como exemplo, né, porque a bola está pingando nesse caso, né, ele é um assunto que está em alta no Twitter, para trazer uma perspectiva sobre o que um sub-5 não deve fazer, usar ele como exemplo para ficar bem ilustrativo e ser mais didático nesse vídeo. Então a resposta que eu deixei para esse cara foi a seguinte, rapaziada, que você tem que fazer a mesma coisa que todo mundo. Entendeu? A mesma coisa que todo mundo, cara. Você tem que ter um nível de consciência mais alto, porque se você ficar projetando o seu ego nessa situação, é aí que você vai ficar angustiado com essas coisas, né? Com o filme da Barbie, com a forma que a cultura woke desconstrói o homem, também a maneira que algumas mulheres vão tratar homens que não são tão privilegiados geneticamente. Só você não projetar seu ego ali, levando sua consciência um pouco mais alto, que isso não vai afetar você, certo? Não vai te afetar, pelo menos, de maneira significativa. Sacou? Não vou dizer que você vai ser completamente blindado a isso também. E assim você consegue viver sua vida seguindo pelo caminho que praticamente é universal para a maioria dos homens. Você se tornar a sua melhor versão possível. Entendeu? Dentro do que eu falei, cara. O que você quiser fazer para você ser melhor. Não me interessa o que é. Você quer fazer harmonização facial? Você quer... O que você quiser fazer, cara. Desde que você esteja ciente do que você está fazendo, você faz o que você quiser para você se sentir, para você ter uma vida mais satisfeita possível. Sacou? Aliado a você elevar um pouco a sua consciência. Mesmo que na maioria das vezes o assunto que eu abordo aqui não são relacionados a isso. Eu tento sempre trazer para vocês da onde você vai sair para onde você tem que ir. Certo? Mesmo que eu fale bastante sobre esse cenário, digamos assim. Então, o que você tem que fazer basicamente é isso. É viver sua vida normalmente e investir em si mesmo. Para qualquer homem, em qualquer configuração, esse é o caminho que você tem que seguir. Independente se você é um sub-5 strike 3 ou se você é um sub-5 strike 1. Esse foi um termo que eu acabei de inventar. Eu acho interessante. Porque assim, olha só, o principal que precisa ser destacado aqui é que o Sub-5 Strike 3, ele vai estar numa configuração em que, pra ele meio que acabou o jogo, tá ligado? Pra ele meio que acabou completamente. Acima de tudo, só se ele descer muito a régua dele, tá? Mas normalmente, nessa configuração, o jogo pra esse camarada aqui não existe. Meio que vai ser impossível dele gerar atração, tá? Para as mulheres, principalmente, que ele deseja. Não tô dizendo que ele não pode ser atraente para algumas mulheres, beleza? Mas praticamente para as mulheres que ele gostaria, que ele deseja, que ele tem interesse, ou alto interesse principalmente, 99,9% das vezes, ou até 100% das vezes, ele não será atraente para elas. Então esse cara está numa situação de praticamente aí, é o que eu considero como genetic trash, né? Na minha opinião, um cara que é um strike, é um sub-5 strike 3. O que quer dizer? Quer dizer que ele tem 3 características de sub-5. Se você tiver uma, cara, beleza. Puta, aí 2 a 3, 2 até 3, aí arrebentou, aí você tem que resolver. Você precisa resolver. Principalmente dentro da medida do possível. Né? Vamos supor, o cara é gordo, baixinho e feio. Né? Porra, pelo menos não seja gordo, cara. Pelo menos mete um corpo maneiro, que isso vai melhorar um pouco. Né? Não de forma tão relevante, mas pelo menos você já resolve uma dessas características que são extremamente desfavoráveis no que diz respeito a você, no que vai determinar se você vai ter resultado ou sucesso com as mulheres, principalmente ou não. E também para sua própria autoestima, acima de tudo. Então o cara que é um sub-5 strike 3, meio que vai ser impossível esse cara gerar algum tipo de atração genuína, principalmente para as mulheres que ele quer. Talvez para outras que ele, se ele baixar a régua, é outra história.
ok? O que vai acontecer, rapaziada? Nessa configuração, agora a gente vai aliar um pouco com a Red Pill, com a história de Alpha e Beta, nesse caso, tá? Esses caras, principalmente, os Sub-5s, 99% das vezes o jogo deles vai ser submisso às mulheres, de alguma forma. Vai ser o jogo do Beta, digamos assim. E existem alguns tipos de jogo que o Beta vai usar, que todos eles ele é submisso à mulher, entendeu? Que ele vai usar, digamos assim, para ser interessante, para negociar com uma mulher. E qual que é o problema dessa configuração? Que assim, cara, é uma negociação que não tem fim, ele vai ter que ficar se esforçando o tempo todo, entendeu? Ele sempre vai ter que estar naquela performance. O tempo todo ele vai ter que se manter naquela performance. É como se fosse um cara performando no palco e ele sempre precisa manter a performance naquele nível. O show não acaba nunca, digamos assim. O jogo não termina nunca para esse cara quando ele entra nele, ele não tem uma folga. Ele sempre vai ter que manter aquela performance naquele nível. A menos que ele resolva essas qualidades pejorativas de Sub-5 principalmente, e ele consiga estar numa frame, né, em que ele saia da posição de estar numa posição de ser submisso para a devastadora maioria das mulheres, que são nesse caso aquelas que ele cobiça e que ele deseja. Quais são esses principais caminhos, essas principais formas de jogo? O primeiro vai ser um tipo de provedor, nesse caso, claro que em maior medida, né, porque dependendo da configuração, o cara pode ter, normalmente em relacionamento homem ele vai entrar com mais dinheiro, não tem o que fazer, mas não quer dizer que não exista atração pela mulher nesse caso. Aqui nessa configuração vai ser um exemplo em que a atração negociada é maior do que a atração genuína que a mulher tem pelo cara. É nesse contexto principalmente, em que ele vai ter que compensar a falta do que ele tem na estética, principalmente se ele for o Sub-5 Strike 3, ele vai ter que compensar com dinheiro, principalmente com fama ou com status, para essa mulher ficar interessada nele. Enquanto ele vai ter que manter isso aqui, ele vai ter que manter esse sistema funcionando, desempenhando, entendeu? Através da grana, da fama ou do status. Se ele perder, se ele parar de oferecer isso, praticamente ele vai ele vai gerar nessa mulher uma frustração e vai deixar ela bastante incomodada, né? Consequentemente gerando aí provavelmente desentendimento no relacionamento. É isso que vai acontecer. Aí que ele vai começar a ter provavelmente bastante brigas com essa mulher e ela vai começar provavelmente a perder o interesse também. Tá? Se ele parar de compensar com dinheiro principalmente. Essa é a primeira forma de jogo que o Beta ele vai exercitar. A segunda é o comediante, que acho que todo homem já usou essa estratégia, né? Com mulheres, principalmente que ele tem mais interesse, que estão acima deles nessa escala do VSM. Eu acho que isso é normal, a maioria dos homens já passaram por isso, tentar ser engraçadão. Mesma coisa que o tempo todo você vai ter que ficar sendo engraçadão, você vai ter que fazer essa mulher dar risada. O tempo todo você vai ter que performar nisso. É um caminho que alguns homens escolhem seguir também. Você vai ouvir dizer por aí, né? Fazer mulher rir e tal, não sei o que lá. Você meio que é o bobo da corte. Melhor termo, é o bobo da corte, é o palhacito. Entendeu? Você vai ter que ser engraçadão, fazer a mulher dar risada o tempo todo, né? Você vai ter que se manter assim para que para que você seja um cara que seja, você é um entretenimento, cara. Digamos assim, você faz ela dar risada, é algo que gera uma sensação confortável, né, para ela, e assim que você mantém ela perto de você, sendo engraçadão e fazendo ela rir o tempo todo, né, fazendo galhofas na frente dela, pegar um saco de laranja e ficar fazendo malabarismo e assim por diante, né, jogar aquele espinho de boliche no farol, assim ela vai ficar interessada em continuar com você. É um exemplo. Terceiro é o Nice Guy, ou Cavaleiro Branco. Isso aqui é comum entre os homens também, que são menos privilegiados esteticamente e submissos à maioria das mulheres. Eles vão precisar gerar uma compensação nessa distância que existe entre VSM, né? Através de algum tipo de algum desses tipos de comportamento que eu destaquei para vocês, como nesse caso, ser o famoso cara romântico, Nice Guy, Cavaleiro Branco. Todas essas configurações, o cara ele vai gerar uma compensação para essa mulher que está no pedestal em comparação com ele. Dá para tentar alcançá-la ou ser notado por ela e manter ele visível, digamos assim. Nesse caso aqui é o camarada que ele vai ser romântico, ele pedestaliza essa mulher de maneira o quê? Nesse caso, entre aspas, mais conservadora, porque os conservadores interpretam que isso é um tipo de conservadorismo. Beleza? Esse tipo de submissão e de pedestalização da mulher. Né? O que o Alcir explicou no Redcast, que é a primeira onda do feminismo, na opinião dele. É o amor cortês, é o feminismo medieval, onde o cavalheirismo deixou de ser algo dos homens voltado para os homens, voltado para a exploração, para a conquista, para digamos assim, um resgate de espólios, né, para se tornar algo voltado para o feminino, para as mulheres, nesse caso, diferente do que o homem usar a sua energia, a sua masculinidade para ser ambicioso.
certo? Acima de tudo. O cavalheirismo, entre aspas, era mais ou menos nesse sentido. Por que ambicioso? Ela envolvia guerra, envolvia spoiler, envolvia competição, né, no sentido de você ser mais ambicioso, de você adquirir mais território, mais espólios, assim por diante. Isso que eu quero dizer com ambição, tá? Conquista. Para deixar de ser uma conquista material, certo? Geográfica, né? De material, mais uma vez, para ser uma conquista de mulheres. Houve essa alteração lá atrás, entendeu? E alguns os conservadores acreditam que isso é um tipo de conservadorismo, né? O cavalheirismo romântico, não o cavalheirismo ambicioso, como que era o de antigamente, como ele surgiu, o militar, né? Então é uma forma de pedestalização da mulher que esse cara vai gerar esse exercício de compensação, onde por falta do que ele não tem esteticamente. É um tipo de pedestalização conservadora. E existe o quarto, que é o feminista. É a mesma coisa. Ele vai se diminuir como homem, vai colocar a mulher no pedestal, falando que ela quer ouvir, principalmente para ter uma chance com ela para ser interessante, para se tornar interessante e passar a ser visível. Só que nesse caso, ao invés de ele fazer de uma forma conservadora, eles são a mesma coisa, rapaziada. É o mesmo movimento, só que em caminhos diferentes. Um vai para a direita, o outro vai para a esquerda. Mas é a mesma coisa, no final das contas. Os dois estão colocando ela no pedestal, sendo submissos. Só que nesse caso aqui, ele vai através de uma desconstrução da masculinidade, que não é conservadora, né? Concordando com o que essa mulher tem a dizer e com a estratégia sexual feminina, principalmente moderna, certo? Mais voltada à esquerda, nesse caso, não à direita. A diferença entre o conservador é que o conservador, o cavaleiro branco, ele vai ser romântico, ele vai tratar a mulher como se ela fosse uma princesa, entendeu? O feminista, em outra medida, ele vai concordar com tudo que a mulher quer fazer nesse caso. Mesmo se ela quiser ser vulgar, se ela quiser ser promíscua, se ela quiser, entendeu? Ele vai apoiar o outro sentido. Mas é a mesma coisa, eles se desqualificam e se colocam abaixo e pedestalizam a mulher. Um vai no sentido conservador, o outro vai no sentido mais progressista da coisa. Mas esse caminho que eles vão seguir. Nesse caso, como eu falei, o que me chama a atenção é que justamente isso aqui é o que o Sub-5 não deve fazer, cara. É a pior coisa. Porque assim, qualquer caminho que você seguir é um esforço bruto que você vai ter que fazer, uma compensação muito grande, né? E normalmente um só não vai ser o suficiente. Como no caso do Sentinelle. O Sentinelle ele é um Sub-5 Strike 3. Eu acho engraçado que isso aqui é totalmente improdutivo, cara. É totalmente contra-intuitivo. Se você for um Sub-5 Strike 3, cara, você precisa resolver isso daqui. A melhor coisa que você pode fazer é sair dessa situação, entendeu? Para você se colocar numa posição em que, se você tiver que entrar por um desses caminhos, né, o outro lado vai gerar essa compensação maior. Isso aqui vai ser um esforço mínimo que você vai acabar fazendo. Se você for um Sub-5 Strike 3 e você não resolver, você vai ter que principalmente entrar por um ou mais desses caminhos para fazer esse exercício de compensação, que vai ser praticamente infinito, extremamente desgastante e frustrante para você. Como no caso dele. Se você for um cara baixinho, feio e gordo, entendeu? Cara, a pior coisa que você pode fazer, olha só, e o pior de tudo é que ele toma um strike 3 aqui também, nesse jogo aqui que ele vai seguir. Ele é um cara que ele usa a fama, o status, né, o palco nesse caso também, a comédia, ser o engraçadão, o piadista, fazer a mulher dar risada e ser um feminista. Cara, é a pior coisa. O Thiago Santinelli, cara, ele é o pior exemplo do que um Sub-5 deve fazer quando ele se encontra nessa situação, cara. Não façam o que ele faz, é a pior coisa que você pode fazer. Entendeu? Resolva uma dessas características para você não ser obrigatoriamente jogado, né, para seguir por um desses caminhos que inevitavelmente vai ser por um deles que você vai ter que seguir, cara. Entendeu? Como no caso dele, né? Por ser um Sub-5 Strike 3, é um cara baixinho, feio e acima do peso, certo? Além de tudo, ele é um cara que ele usa, nesse caso, a fama e o status, ele vai ter que usar, ser um bobo da corte. E por último, um feminista, cara. Então, o Thiago Santinelli, ele é um exemplo, como eu quis destacar para vocês, do que você não deve fazer quando você é um Sub-5 Strike 3. A outra estratégia que existe, certo? É dos caras que eles são mais alfas, digamos assim. Que não é meu caso, eu nunca falei, eu sou um alfa, etc. Quem acompanha meu canal desde o começo sabe disso. Eu me considero um Sub-5 Strike 1, na minha opinião, né? Esse é meu ponto de vista, ok? Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, os caras que eles são mais alfas, por que mais alfa? O que é o termo alfa que eu quero dizer? O cara que é mais dominante, rapaziada. Com relação, ele não é submisso com relação às mulheres. Ele pode ser quem ele quiser. As mulheres que normalmente serão submissas a ele na maioria das vezes. Qual que é o jogo do alfa na maioria das vezes, rapaziada? Isso o Alan já falava antes da Black Pill, que é um vídeo que eu vou trazer pra vocês. A diferença entre... Isso aqui também se aplica à atração genuína e negociada. O outro ponto que eu trouxe é a atração negociada, ok? Principalmente. Né? Aqui não, aqui você já diz respeito à atração genuína. Qual que é a diferença da atração genuína e da negociada, na minha opinião, principalmente? Certo? Um vem de uma posição de submissão, a negociada vem quando o cara faz um movimento, quando ele é submisso às mulheres, principalmente por ser o Sub-5, né? Strike 3.
E em outro sentido, a atração genuína vem quando o cara, na verdade, a mulher é submissa em comparação com ele. É lógico que o VSM vai estar aplicado aqui. E o que eu falei no vídeo anterior também se aplica. Essa distopia que está acontecendo no VSM, que complicou essa configuração. Hoje, para o cara ele estar numa posição onde ele está no pedestal, certo? Por conta dessa bolha que existe na estética feminina, ele precisa ser um pouco mais destacado para dizer que ele está no mesmo nível ou acima, digamos assim. E a culpa por isso é dos próprios homens que inflacionam o ego das mulheres, certo? O que acontece? No caso da atração genuína, a diferença é que esse cara ele vai estar numa posição de dominante com relação a essa mulher, que a teoria do VSM vai explicar por que esse fenômeno acontece. E ele vai, os comportamentos que ele vai ter para seguir, a forma de jogo do alfa, digamos assim, é estética e personalidade. Estética e confiança, entendeu? São essas duas formas de jogo. Essa confiança através da personalidade, que está relacionada à estética muitas vezes. É claro que o cara, pode acontecer, mas é exceção, o cara não ser tão privilegiado esteticamente, mas se considerar assim mentalmente, ter essa confiança nessa postura, pode acontecer, pode, mas é exceção. Normalmente essa confiança vai ser um reforço que ele vai ter por conta de ser privilegiado esteticamente, ele vai desenvolver essa confiança e vai se sentir dominante. Então esse cara, basicamente, ele não precisa negociar, digamos assim. Ele pode ser como ele se sente, como ele gosta de ser. Então ele nunca está se esforçando, entendeu? É natural para ele, né? Ele transborda esse valor que sobra. Não precisa se esforçar. Na verdade é a mulher que se esforça mais para ele nesse caso, que ela está nessa posição de submissão ou de polo feminino, né? Então existem duas formas dele demonstrar essa confiança, principalmente, né? Que seria através de um jogo indireto ou do jogo direto. Essa é a diferença. Ele pode ser através dessa confiança demonstrada indiretamente, que é o PUA tradicional, ou pode ser através do Direct Game, que, como vocês sabem, se chama principalmente modo 1 ou Mode 1, beleza? Então esse é o vídeo que eu queria fazer para vocês sobre as formas de jogo que existem para a maioria dos homens, nesse caso, tá? Então, como eu falei, para o cara que é sub-5, submisso às mulheres ou um beta, eles têm essas 4 estratégias de atração negociada, principalmente, que é usar o dinheiro, ou fama ou status, ser um bobo da corte, ser um cavaleiro branco ou ser um feminista. Nessas 4 configurações aqui ele vai ter que ficar se esforçando constantemente para gerar essa compensação, né, que falta na sua qualidade genética para ser interessante para essa mulher que ele cobiça, que normalmente vai estar acima dele. E no caso, para o cara que é mais destacado geneticamente, que nesse caso vai ter uma frame mais dominante, ele vai ir por um dos caminhos que é o jogo do alfa, digamos assim. Ou ele vai usar a própria estética dele, nesse caso, para gerar esse valor e para gerar essa atração nessa mulher, que vai acontecer de cima para baixo, entendeu? Ou através da sua personalidade, de forma confiante, direta ou indireta, aliada à sua estética ou genética, beleza? Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa a opinião de vocês abaixo. Lembrando, não sejam como o Thiago Santinelli. Se você for um Sub-5 Strike 3, a pior coisa que você pode fazer é negociar a atração através de um desses 4 caminhos. Resolva essas qualidades pejorativas que você tem, que assim pelo menos você consegue melhorar minimamente a sua situação, beleza? Um abraço, valeu! E por último, rapaziada, se você quiser fortalecer meu trampo aqui, pensem em comprar o meu e-book, A Bíblia dos Arquétipos, que o QR Code vai estar aqui na tela. E o livro é totalmente ilustrado por um desenhista profissional. Tá com 5 estrelas lá na Hotmart de avaliação, 25 conto.